tripulantes do nosso voo 747 com destino ao mundo. Devido a muitos pedidos, choros e ranger de dentes na nossa porta, nós estamos no nosso segundo episódio! E um episódio muito especial, claro, né? Porque aqui nesse podcast é só sobre coisas especiais com pessoas especiais. É só coisa maravilhosa, gente. E hoje, vocês não vão acreditar o quanto a gente tá famosa. A gente tá famosa demais. Olha, assim, eu até brinquei essa semana que eu falei assim, olha, meninas, lá no meu trabalho, eu falei, faz o seguinte, ó, vocês aproveitam o período que vocês estão comigo, porque daqui um tempo eu vou aparecer naquelas grandes redes de televisão. Exatamente. E aí vocês vão lá dar entrevista, contando como que era a Carla, quando a Carla era assim, popular da região. Quando trabalhava com elas numa sala minúscula, mas e que daí? Então, Tudo bem. Então aproveitem. Hoje, gente, aconteceu o seguinte. A gente recebeu um presentão do pessoal da Wine Day Festival. Eles estão promovendo um evento maravilhoso que vai acontecer aqui em Cascavel, tá? No mês que vem. E aí, o que acontece? A gente vai ter o sorteio dessa bag maravilhosa. Gente, sério, ó, posso levantar? Vou levantar. Você é a dona, amiga, levanta. Sério, olha essa bag. É muito bonita. Eu gostei da cor. É muito linda. E essa bag, ela vem Chiquetérrima. com 2 vinhos que vão estar, que fazem parte do sorteio. Só que hoje, eles trouxeram pra mostrar e a gente vai beber, né, gente? A gente vai beber. Afinal de contas, um podcast perfeito é um podcast acompanhado de uma boa taça de vinho. Exatamente. E daí, na sequência, vem muitas histórias, muitos risos. Afinal de contas, quem bebe um vinho bom, sem contar história boa, Exatamente. né? Olha, hoje nós temos 3 coisas especiais. 1, o nosso presente. 2, a Carla de batom vermelho. Gente, eu passei batom vermelho. Só que se a câmera aproximar, você vai ver que tá assim, ó. Não importa. E é claro, a nossa convidada, que tem tudo a ver com o nosso presente. Mas a gente vai falar mais dela depois da vinheta. Roda a vinheta, Carlão! Bom, então, gente, a nossa convidada maravilhosa. Bom, eu vou deixar a Carla falar um pouquinho mais dela, porque elas são amigas. Eu tô hoje aqui só na condição de fã mesmo. Gente, nós vamos entrevistar hoje a maior comunicadora de Cascavel, da região, uma jornalista incrível, com uma vibe. Ela tá aqui porque ela tem uma energia que eu quero que vocês sintam aí da casa de vocês. Porque, olha lá, e ela já tá com a tacinha na mão. E a gente, no caso, não abriu ainda, tá? Mas eu vou pedir para um rapaz que tem aqui, se ele... A produção, você pode ajudar a gente, por favor? A produção vai abrir aqui um vinho pra gente, com toda a técnica. Gente, esse rapaz bonito aqui, tá? É a nossa produção. Sabe que uma vez eu fiz um curso uma vez de vinhos, lá antes de, né? E eles estavam falando sobre abertura. Tem toda uma técnica de abertura de vinhos que um dia eu ainda quero aprender, gente. Mas vamos lá, então. Gente, então nós vamos entrevistar uma pessoa de energia maravilhosa, tá? Que tem muita coisa para compartilhar com vocês, que é a Vanice Florentin. Olha lá, ó. Protesto, só falo com vinho na taça. Aí, ó, produção. Nossa, não tem conversa, não tem acordo. Vamos colocar um vinho na taça. Vou aqui expor as nossas intimidades. Hoje, assim, ó, quando eu tava pensando que a gente ia chamar a Vanice, o que acontece? Eu não conheço a Vanice pessoa física, só pessoa jurídica. Então, assim, mas toda vez que eu lembro dela, de ter visto ela tá sempre com esse sorriso. Sim, ela é Novinha. É uma coisa... Eu trouxe uma vela aqui para manter nossa chama acesa, para que gente, 2 presentes. Não, para que esse podcast seja assim luz na vida das outras pessoas, com um cheirinho bom também. Uma vela artesanal,
tá? Porque tem que ter toque, assim, de carinho personalizado. Coco com pera. Deixa eu cheirar. Joga aí. On fire. Olha que maravilhoso. Incrível. Babi, só. Nossa! Curtiu, Babi? Gente, se vocês pudessem estar aqui nesse estúdio agora, tá? Gente, eu vou alcançar aqui pra Maravilhoso. produção. Deixa, a Babi falou, Ficar mais à vontade. falou do sorriso da Vanice, mas sabe que um dos pontos da Vanice estar aqui hoje, e da Vanice ter se tornado, inclusive, minha amiga, é porque, assim, quando a gente olha uma pessoa na televisão, isso é muito comum, né? Você olha aquela pessoa que é intocável, né? Aquela pessoa que é perfeita, que a vida tá assim, tipo, tá tudo maravilhoso. E a vida, ela pode ser tudo muito, muito maravilhosa, mas vai depender de trocaria você. uma cheia por uma vazia? Deixa eu pensar. Sim, vamos abrir uma enquete. Deixa eu pegar aqui, ó. E aí, quando eu conheci a Vanice de verdade, assim, né? Eu falei assim, gente, ela é mais maravilhosa do que ela é na televisão. Ai, porque ela expõe o sentimento dela e aquela coisa assim, você fala assim, gente, essa pessoa que aparece na TV é maravilhosa, sempre linda, sempre sorrindo, ela tem sonhos, ela tem desejos, ela tem frustrações. E isso só faz com que ela seja mais bonita ainda. E que o sorriso dela tenha muito mais valor. Então, assim, Vanice, você é uma pessoa muito, muito especial. Eu estou até emocionada, de novo, gente. Eu sempre me emociono. Mas você é muito especial por isso, tá? Por tudo que você conquistou e pela essa energia boa que você tem, essa luz que você tem. E por isso, gente, ela está aqui hoje. Porque quem está nos ouvindo, eu acredito que sejam pessoas que estão buscando... A pessoa que viaja, que gosta de viagem, é sempre pessoas que buscam avançar os limites. Né? Passar por sair daquela situação da mesmice. E da zona de conforto. Da zona de conforto. E hoje a gente vai conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que a Vanice vai ter muita coisa para compartilhar aqui com vocês. E eu estava falando que eu ia expor as nossas intimidades, é que a gente tem um grupo, gente, no WhatsApp, chama-se Risos e Vinhos. Ai, brinda antes. Então, por conta disso, a gente precisa brindar. Olha só, esse vinho aqui... Eu achei legal o nome dele, gente. Coisa maravilhosa. Semana que vem, que horário é a gravação? Eu não vou contar tudo hoje, eu vou dividir em parcelas. Vamos lá, então, Bárbara. Então, vamos lá. Como vocês duas já se conhecem, eu vou te ignorar, Carla. Tá bom. Vanice, quem é a Vanice? Quem é você? Conta pra gente. Eu sou uma menininha ainda, porque eu nunca crescerei, já desisti dessa parte. Coisa maravilhosa. Eu tenho 1,57 m. Eu sou a segunda filha de um casal de agricultores e tenho mais outros 2 irmãos abaixo de mim. Um virou estrelinha, o Everton, que é mais novo que eu, e a minha irmã, que é mais velha. Eu era para ter sido menino e por muito tempo agi como tal. Sou de Itapejara do Oeste e as pessoas às vezes se assustam, né? Porque é uma cidadezinha que quase não aparece no mapa. Tem que usar uma lupa para enxergar. Só que Itapejara do Oeste, para mim, foi um mundo paralelo por muito tempo, que eu era do campo. Eu não era da cidade. Ai, meu Deus. Então, se Itapejara do Oeste tem 10 mil habitantes, 12, talvez 13 agora, na minha época que tinha 10 mil habitantes, mas eu era do sítio mesmo, com pai, com mãe e com os meus irmãos. Então, eu comecei a ter contato com a civilização indo para a escola. Né? E aí, depois disso, eu vim para Cascavel, para resumir, com 17 anos, de 17 para 18, minha irmã já estava aqui. Vim para fazer faculdade, faz 20 anos que eu estou em Cascavel. E já naquele primeiro ano, eu entrei em TV, e então tenho 20 anos também de carreira. Gente, que coisa maravilhosa, né? E na TV também você já fez vários trabalhos diferentes. Muitos. Eu comecei servindo café, eu como fiz auxiliar de produção. Eu fiz tarefa de casa. Eu fui assistir um podcast que você participou, então, assim, ó, pra conhecer
conhecer mais esse seu lado das suas origens mesmo. Porque eu acho que isso que a Carla falou é uma coisa muito importante. Quando a gente vê uma pessoa na TV, eu sou sua espectadora. Então, eu via você na TV, mas a gente não tem noção que essa pessoa é gente como a gente. É gente como a gente. Então. Hoje está tudo mais flexível nesse sentido, até para a gente criar mais intimidade, uns laços mais estreitos pela internet também. Mas, de qualquer maneira, a gente não é tão transparente na internet quanto poderia ter. Até por falta de tempo. Porque se for para compartilhar coisas mais íntimas, no mínimo você tem que ter um espaço ali na tua agenda para depois responder comentários e tudo mais. E, às vezes, esse tempo livre a gente não tem. Pode arrumar. Né? Vamos pensar no caso. De qualquer maneira, então, quando eu cheguei em Cascavel, para mim já era uma cidade grande, apesar de também ser uma cidade de interior. E minha irmã, para sair de Itapejara, disse para o meu pai, eu quero ir para a capital, eu quero ir para Curitiba. Ele, não, Curitiba é muito longe. Dela, tá, então Cascavel. Não, então, tá bom, Cascavel, então pode ir. Mas E já aí foi viemos. uma viagem, né? Já foi uma viagem. Imagina. Quando eu comecei a trabalhar em TV aqui, eu não sabia ir para a TV. O pessoal falou assim, você para no Camelô. Eu parei no Camelô na época da Wilson Joffre, mas era da Carlos Gomes, para chegar na emissora. Então, foi assim, muitas histórias para contar. E assim comecei a desbravar o mundo. Não tinha feito nenhuma viagem internacional até então. Conheci o meu ex-marido quando eu tinha 24, já estava aqui desde os 18, né, 17 para 18. E aí nós fizemos a nossa primeira viagem internacional, que foi para Bariloche. Porque até você fazer a tua primeira viagem, você não sabe se você gosta de viajar ou não, ou se você precisaria disso ou não, né? Exatamente. O problema é fazer a primeira, O problema gente. é não quando faça. você experimenta. Aí acabou pra você. Aí eu já alerto, né? Eu falo assim, olha, cuidado, porque você vai viciar, né, Vanessa? Vai. E aí, eu lembro assim, como eu era... sei lá, total sem experiência de viagens. Quando a gente chegou lá, a gente teve a oportunidade de ver nevar, porque nem todo mundo que vai para um destino de neve vê a neve cair. Né? Você tem que ter sorte também de vê-la. E aí, quando começou a neve cair, que foi pontual, assim, num dia eu falei assim, nossa, Vanice, contenha, se não fique eufórica, finja costume. E aí... Faz a egípcia. Né? E aí eu vi, porque tinha muito carioca na época, né, em Bariloche e tal. E aí eu vi que estava todo mundo alvoroçado, louco. Eu falei, pode gritar. E agora pode ficar à vontade. E aí, a partir daquele momento, eu me permiti. Eu entendi, por exemplo, meus pais até hoje, eles entendem por aventuras outras coisas. E é difícil a gente aceitar Eles isso também. ganharam uma viagem para o Pantanal, numa compra de uma loja de móveis que eles fizeram na cidade. Não era transferível para terceiros, senão eu teria ido. Mas eles não foram. E para eles tudo bem, tipo, não é a intenção. Não é esse o motivo da felicidade. Eu tive muita dificuldade durante muito tempo para entender isso. Porque, assim, eu também sou de uma cidade pequena, meu pai e minha mãe também não são pessoas que gostam de viajar e tudo mais. E na minha cabeça isso não cabia. Como é que pode? Como é que pode, gente? Só que aí, o que eu acho imprescindível a gente falar logo no início? A felicidade não depende de viagens, necessariamente. Você pode ser triste em qualquer lugar ou feliz em qualquer lugar. Óbvio, chorar nas Malvinas, né? Maldivas. Nas Malvinas, Mas pode ser nas do meu Malvinas pai também, né? Mas pode ser ou nas também. Maldivas, enfim. Ou chorar aqui, é melhor chorar nas Maldivas. Agora, outro dia, uma conhecida minha de muitos anos estava no México, e aí eu mandei um áudio para ela sobre outra coisa, ela falou assim, eu estou aqui na beira da piscina, no México, e a gente está planejando a nossa próxima viagem para a Europa, e não sei o que, tem coisa melhor que isso. E aí, naquela hora, eu estava num encontro tão legal comigo, que eu pensei assim, óbvio que eu disse, não tem, né? Mas por dentro eu pensei assim, tem sim. Outro dia, uma sexta-feira, eu estava fazendo um ovo cozido para eu jantar em casa sozinha e estava muito feliz. Então, independentemente de tudo aquilo que a gente vai atiçar de ânimos para a pessoa viajar hoje nessa conversa, se ela estiver onde estiver, sem nunca sair de onde ela estiver, que ela seja feliz de alguma forma. Exatamente. Que independa disso o estado felicidade, né? Exatamente. Ser feliz, que é bem importante isso.
E hoje, assim, eu acho que ainda falando sobre você, eu acho que a rotina numa pessoa pública, ela é uma rotina corrida, né? Eu imagino que deva ser. E muito presa, hoje. Aham. Presa, você diz no sentido... Presa no sentido literal de não ser livre, porque eu tenho férias em janeiro. Eu sou CNPJ, eu sou empresa e eu entro num contexto de seguir uma linha de raciocínio de acordo com as necessidades também da empresa. E amo ter um nome maior atrás desse, né, de todo o trabalho que a gente faz, que é a KTV, que é o Grupo Gurgas. Só que, de fato, eu só tenho janeiro para viajar, que é quando os aeroportos estão entupidos, quando as viagens, dependendo do destino, estão 3 vezes mais caras do que o normal, quando em alguns destinos que eu gostaria de ir no verão está muito frio. Então, eu ainda terei que lidar com isso às vésperas dos meus 40 anos. Eu acabei de completar 38, eu estou num planejamento a respeito disso, que é elencar prioridades de vida. Com 20 anos de carreira, o que eu traçarei para o meu futuro, sem deixar de fazer aquilo que eu amo absurdamente e que também me permite viajar todos os dias sem sair do lugar. Exatamente. Claro. Isso é maravilhoso. Porque eu faço, isso é maravilhoso. 7, 8 entrevistas por dia e isso é fascinante. É uma viagem para mundos diferentes que não existem no mapa. Gente, só tem filosofia nesse podcast. Eu acho que muito dos destinos e das viagens, são as pessoas. As pessoas que você conhece, né? E realmente esse contato que você tem de uma entrevista, de outra, de você conhecer a história da pessoa, é uma coisa espetacular. Espetacular, é uma coisa maravilhosa. Aí, o que acontece? Quando a gente lida com escassez, isso diz respeito também a vendas, né? Quando você fala assim, mas é a última vaga para o curso, feche agora o cálice para sempre. Né? A pessoa tem aquele senso de urgência, de dizer assim, eu quero fechar. Como eu passei praticamente 15 anos da minha vida sem ter sequer feriados, porque em TV... Sim, funciona igual... Funciona assim. Todas as vezes em que eu viajei na minha vida foram muito especiais, assim, foram de me emocionar, de dar valor a cada, sabe, cada fragmento do ar que eu respirava de outro lugar. Então, você, de fato, vê aquilo com mais preciosidade do que alguém que tenha, talvez, liberdade para viajar todos os meses. Carla, conte-me mais sobre isso. Mas sabe que... eu não digo, não é um... Mas eu quero dizer assim, eu me emociono todas as vezes. Eu vou sair do lugar, eu choro. A gente se emociona ali, né? Na BR. Exatamente. A gente vai aqui do lado e a gente já se emociona. Mas essa questão da Vanice é uma coisa interessante, da falta de flexibilidade, porque eu acredito que seja a realidade da maioria das pessoas. Eu hoje trabalho para ter flexibilidade geográfica. Eu quero ter flexibilidade geográfica, não só de tempo, é de espaço, de movimentação mesmo, de morar em outros lugares num tempo que eu quiser. Esse é o meu objetivo de vida. Se eu conseguir, amém, né? Então, assim, quando você tem as férias escolares do seu filho, que você só pode viajar nas férias escolares, porque senão ele vai perder aula, vai perder prova, ou o seu trabalho também não permite com que você saia de férias, só tem férias coletivas. Né? Sim. Então, a pessoa não tem essa flexibilidade. Ela precisa de muito maior, um planejamento muito maior e também, como a Vanice falou, né? Acaba que ficando aquele assim, você passa o ano esperando aquele momento único daquele Tem ano. que dar tudo certo. E tem que dar tudo certo nessa viagem, né? Mas assim, eu acredito que essa é a realidade das pessoas. A maioria das pessoas é assim. E quando a gente até no episódio anterior, a gente estava falando um pouco sobre essa flexibilidade. A flexibilidade ela é muito boa porque ela realmente te possibilita fazer algumas coisas que quando você tem uma rotina mais engessada, você não consegue. Mas esse planejamento também, eu acho que ele é uma coisa que
para algumas pessoas ele te dá um certo alívio. Você é uma pessoa que gosta de se planejar, você é uma pessoa planejada. Eu sou uma pessoa que ama ter controle da situação. Gosta de uma planilha. Sim. Aqui, ó. Olha aqui quem gosta da planilha. A dona da planilha é a Babi, gente. Antes de eu conhecer a Carla, eu fazia meus próprios roteiros. E aí, quem viajava comigo penava. Não, olha, eu não durmo em viagem. Eu deixo para dormir em Cascavel, gente, por favor. Então, assim, fui para Bariloche, foi assim. As pessoas... eu tive um ex-namorado que um dia disse assim, mas como que você conseguiu viajar tanto? Porque eu não sou uma milionária, não sou... E não perto da Carla, enfim, de outras pessoas, eu viajei pouco. Até, mas conheço lugares que muita gente ainda não teve a chance de ir. Lugares de sonho, né? Só que quando você... Quando Deus coloca uma plantinha na tua mente ali de que sim, ou uma sementinha, né, de que aquilo pode vingar, é porque você vai dar um jeito das coisas fluírem. Então, depois que fui para Bariloche, eu ganhei uma viagem para Buenos Aires num sorteio da Gaúcha Mag Store. Gente, eu não ganho nada. Não, nunca também tinha ganhado nada. Se eu participo, pra você ter uma ideia, de um consórcio, que todo mundo vai ganhar. Eu quase desmaiei. Todo mundo Eu sou a última. Pro meu número, eu tremia, assim, eu não conseguia nem subir no palco, falar alguma coisa. Porque tinha 600 pessoas no clube comercial. Meu Deus! Na época, e eles sortearam o meu número. E aí eu ganhei essa viagem para Buenos Aires, que também foi super já era legal. Famosa? Já era famosa? Eu já era da TV. Fala Eu famosa, tinha- fala Ah, famosa. E, enfim, aí nós fomos para lá também. Nós, porque eu digo, era meu ex-marido, os meus cunhados, na época, muito, muito legal. Depois nós fomos para Nova York, Miami, Orlando, porque a minha cunhada queria muito ir para Disney e eu não tinha esse desejo. Mas quando você embarca também nos sonhos, nas perspectivas das outras pessoas, você vai no embalo e você tira proveito daquilo. E aí, eu já viajei com dinheiro, na época que o dólar era R$1,30. Que Ai, delícia! Que delícia! Essa foi a melhor época de viajar, gente. Eu voltei sério. com jogos de pratos. Até prato você Ei, comprou em viagem. vocês E eu não lembram? quebrei um prato Sério? desses até hoje. Isso foi, acho que, 2012. Vocês lembram que a gente pensava... Porque, gente, aqui onde a gente mora... Porque a gente é famosa no Brasil inteiro. Vamos falar isso aqui. Aqui onde a gente mora é muito perto do Paraguai. Então, a gente compra... Vai pra lá fazer compra, enfim. É. E tinha uma época que a gente começou assim, ó. Não, vamos... multiplica por 2. É 2 por 1. Aí depois foi 3. Agora você vende são o carro na 5 e entrada. pouco por um. Você vende o carro na entrada pra comprar um perfume quando você É verdade. E aí, na época, eu lembro que eu fui com meu cunhado, que não comprava nada. Era, nossa, muito focado no esquema. Não vou. Ele comprou 27 camisetas. 2 delas, o mesmo modelo, que ele entrava no hotel e dizia assim, nossa, olha essa tô que eu comprei lindo. lá, Maravilhoso. criatura, isso aí você comprou ontem. Não comprei, comprou. Sim, você comprou ontem. Então, assim, de comprar malas para trazer malas na volta. Em outras fases, eu fui preciso ir logo ali, tomar um ar, já volto, pego o neném de 2 anos aqui. Eu era mãe, né? Tava com o Gustavo ainda. E eu tinha saído da TV, foi um ano que eu fiquei na internet, e aí eu senti esse esquema da liberdade. Eu falei assim, caramba, eu posso viajar qualquer dia que eu quiser. Ou quando eu delícia. conseguir uma passagem especial. E a Amabile, minha amiga, que tem até hoje um blog de viagem, ela falou assim, Vanice, vamos então para os Estados Unidos de novo, que a gente tem que gastar o visto quando a gente faz, né? Gente? Claro, tem que É, gastar. tem que botar o visto pra Tem que fazer jogo. pegar fogo E aí aquele eu falei, visto. É tão ok. insuportável responder, é tão humilhação de responder. É verdade. E aí fomos de novo. Só que a gente foi com dólares contados na época. E nós fizemos um trato, um acordo. E então era um esquema assim: chega num lugar, fica hipnotizada com um negócio lá que tipo você só vai encontrar lá não só por condição de preço, por modelo, por categoria. Não tem no Brasil. Então, Por categoria. não tem com aquela estampa, não tem. Então uma chegaria para outra e diria: você não precisa disso. Então Boa a gente técnica. entrava nos Boa lugares e a técnica. outra desesperada Não sei lá se querendo funciona. levar. Não, você não precisa disso. E aí nós ficamos num quarto de uma casa em New Jersey para
e todo dia para Nova York. A gente pegava o último trem da madrugada, 2 horas da manhã, perrengue danado, que se perdesse, dormiria na estação. Sim. Meu Deus, gente. E ficamos no quarto da Simone, que cedeu o quarto dela dentro de uma casa com 5 cômodos, que cada quarto era de uma pessoa. Tipo uma pensão aqui Uma no Brasil. pensão, e nós ficamos em 3, então, naquele quarto. Depois daquilo, a gente foi para Filadélfia também, na casa de um sujeito que é do Serviço de Inteligência do Exército Americano. Nossa. Que a Amabile conheceu a esposa dele em Buenos Aires, numa viagem. Então, nós ficamos na Filadélfia, nós fomos para Washington também. Amei Washington. Pensei assim, meu Deus, não conheço Brasília. Linda. Acho que vai ter muito prédio, vai ser um negócio assim, muito, apesar de ser urbana, rural, mas urbana. Falei assim, nossa, fantástico, muito verde, né? Muito legal. E a gente fez todo no esquema por exemplo, da Filadélfia para Washington, nós fomos de ônibus. E nós éramos as 2 pessoas brancas do ônibus, todos negros. Então, são experiências assim, que eu digo assim, negros, você fala assim, como que o negro se sente numa população da esmagadora maioria branca? E aí, quando você entra num ônibus em que todos são negros, menos você e a tua amiga, você fala assim, agora eu entendi. E devido Como é ser o diferente. A Carla vai poder falar disso muito melhor do que eu, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, mais forte do que aqui, eu acho, né? É muito forte. Você sente, assim, que eu não diria... Eu não sei nem me expressar como eu gostaria, mas, assim, você realmente se sente deslocado. Num ambiente, assim, as pessoas... E os próprios lugares nos Estados Unidos, né, são frequentados por grupos. Aqui é uma coisa, não que aqui no Brasil não tenha. Eu nunca vi tanto moreno lindo, mulher. Olha, eu não posso falar nada. O meu marido é aquele rapaz que vocês viram, mas eu vou falar para vocês que eu não posso falar na televisão. Eles são muito estilosos, eles são assim... Mas foi grandes, um né? momento bastante altos. Eles são né? altos. Eles são altos. Mas é verdade. Eles são bem altos mesmo. Eu consigo entender o porquê que o basquete americano tá com tanto sucesso, né? Eu vou tirar meu casaco aqui, ó, gente. Não sei se foi o vinho ou se foi a altura. A vela nem tá acesa. Cadê? A gente não tem fogo? A gente vai ficar devendo um fósforo. E aí, depois, eu já tinha ido ao Peru também, Machu Picchu e tal, mas na época com agência, porque é meio complexo, ali né? É complexo. De você administrar um roteiro ali por conta própria, dizer assim, não, eu vou sair de Lima, aí eu vou para não sei o quê, aí eu passo em Cusco, e aí eu fico não sei quanto... Tipo, a logística, e o perigo. quando você corre no dia a dia trabalhando, você não consegue ficar... Né? Não tinha filho ainda na época, quando eu fui pro Peru. E aí, uma terceira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu passei o Réveillon nos Estados Unidos, e eu cheguei no dia 31 de dezembro. E aí, aqui, como tinha um fuso, eu estava em Oakland, na Califórnia. E aí, aqui, acho que dava um fuso de 4 ou 6 horas, eu acho. 5 horas. 5, 6 horas. 5 horas. E aí, aqui já era 2019, lá era ainda 2018, não chegava 2019, gente. Chegava. Chega 2019. E eles têm muita tradição do Thanksgiving. E aí eles fizeram uma festa de arromba porque a brasileira estava lá e o Réveillon aqui é muito, né? Então foi aqui bem tudo é muito, também. né? Aqui tudo é muito, né? E aí, na época, também fui para Las Vegas com a minha amiga, a Flávia, que mora lá. Né? Essa viagem foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, eu digo, de embarcar e partir sozinha até chegar no destino. Você saiu daqui sozinha? Eu encontrei a Flávia lá. E aí ela disse, nossa, o Jonathan tá cheio de pontos. Vamos para Las Vegas. Ela pagou minha viagem para Las Vegas. Ui, que delícia. Ai, amiga. Deixa a gente começar a falar credos, que delícia. Assim, aí, Babi, você tá vendo o exemplo, tá? Cola em quem... Carla, vamos ver teu cartão de crédito, vamos dar uma analisada depois. E aí foi bem especial também. São Francisco, lá, enfim. Mas, Vanice, viajar quando você tem amigos no lugar é bem enriquecedor o negócio, muito, né?
Na Filadélfia, por exemplo, a Amabile e eu, a gente estava em Nova York, depois, no final, a gente foi para Washington, mas a gente falava em português o tempo todo, nós duas, e aí, quando precisava, né, falava inglês. Eu não falo espanhol, falo inglês porque eu fui secretária de uma escola de inglês, da FISC, em Itapejara do Oeste, que era a única escola de inglês na época, tinha 200 e... Catanduvas nunca teve escola de inglês. olha só. Olha que demanda lá que tá. Ó, pessoal! Pessoal da escola de inglês, Catanduvas, de repente, aí é um campo bom. E aí eu já estudava lá e eu me tornei secretária da escola de inglês, onde eu estudava já aos 14. E fui até os 17, então, no comando lá das picapes. E aí eu aprendi a falar inglês com sotaque tapejarense, vocês imaginam? Que maravilha. Assim, quando eu cheguei em Nova York pela primeira vez, me deu dor de barriga. E eu não faço número 2 em lugar algum fora. Mas eu falei, gente, comecei a passar mal, porque eu falei, nossa, hoje eu faço o número 2 em qualquer lugar. Que eu vou mostrar o que não tem problema nenhum. Para que viemos ao mundo. E aí, no Ushuaia, agora na minha última viagem, eu cheguei no hostel e o cara falou assim, não, você prefere falar inglês? Eu falei, sim, porque espanhol são... Gente, a gente praticamente nasce falando. Você vai falar língua aqui, Você vai me enrolar. Olá, que tal? Olá. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Só vou interromper aqui essa conversa toda. Essas duas bebem vinho e vão indo. Eu bebo isso aqui, ó. Na segunda taça, eu já tô chamando Jesus de Genésio. E aí já foi. A gente pode ficar aqui. E aí, não sei mais onde estava. Então, você na verdade, estava no caminho da Xuxa. Esses dias estava vendo que a Xuxa, ela é vegetariana, né? Daí ela falou assim, olha, eu não posso falar, né? Mas assim, ela falou assim, não espera. Não espera! Carla, eu não sou vegetariana, mas eu não existe esperar. Não. Todo mundo que é próximo de mim sabe. Ontem, deixa eu contar uma coisa Bateu pra vocês. O sino, foi. Bateu, amiga! Não tem essa. Ontem eu faço outra faculdade. E eu estava indo para a faculdade ontem e deu um acidente na BR. E ficou tudo parado. E eu fiquei 1 hora parada na BR e tava chovendo. A única coisa que passava pela minha cabeça era, se eu precisar ir no banheiro, o que eu vou fazer? Olha. Deus é pai, eu não precisei. Mas essa, não com o número 2, mas a gente vai começar em devaneios aqui, né? Mas eu fiz uma viagem nos Estados Unidos, na Rota 66, e daí a minha amiga estava de moto, porque ela é motoqueira. Ela fala que ela não é motociclista, ela é motoqueira. Ela anda de Harley, mas ela fala que ela é motoqueira. Que esse negócio de motociclista, Cleo. E aí, a gente estava no inverno e estava muito frio. Enfim, a gente estava louca para chegar rápido em Las Vegas, de toda maneira. E eu sabia que ela estava congelando. Eu estava dentro do carro e ela estava na moto. Porque uma tinha que ir de carro para levar as malas, a outra ia de... Então, a gente ficou alternando. Uma ia de moto, enquanto a outra dirigia o carro. E a gente foi fazendo assim, e ela estava no final de moto, que ela é bem mais experiente do que eu. E daí eu fiquei com uma vontade de fazer xixi, gente, pelo amor de Deus. Eu peguei um absorvente, coloquei no meio das pernas, dirigindo, com o carro em movimento, só para dar uma aliviada na pressão para a gente conseguir chegar. Porque se você é um menino, você pega uma E nem tinha chegado em Vegas para dizer o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então agora a gente está expondo essa história de Vegas aqui. Agora eu lembrei, eu vou resgatar o fio da meada. Que eu falei sobre o inglês, sobre ficar na casa das pessoas. Sim. E aí, quando nós saímos, como eu não tenho condições de viajar por questão de tempo e até financeiramente, no momento, eu não teria condições de viajar o ano todo para onde eu quisesse, quando a gente foi, então, para Nova York, então eu voltei, eu já fui 3 vezes para os Estados Unidos, mas eu não gosto de voltar para os mesmos lugares se eu tenho um planeta todo para conhecer. O mundo todo, exatamente. Por exemplo, Machu Picchu, fui ok. Bariloche, legal. Próxima vez, quero ir para a neve, vamos para o Chile, vamos, né? Sim. Um lugar. Enfim. E aí nós fomos para Filadélfia, e quando a gente chegou lá, a Cris, que nos recebeu, não fala uma palavra em português. E o marido dela também não. E, por respeito a eles dois, mesmo quando a Amabile queria falar algo comigo, nós falávamos em inglês, para não parecer que a gente
Tava contando falando, segredinho. Então, você ter a necessidade de explorar o outro idioma também, por questão de sobrevivência e de educação, né, é muito legal, porque você vê o quanto você pode ir além daquilo que você achou que você fosse capaz. Tem uma história muito engraçada a respeito disso, porque assim, ó, eu tenho uma dificuldade absurda com falar inglês. Eu acho que não faz o menor sentido. E o que é parecido, para mim, é mais difícil. Entendeu? E pra mim não faz o menor sentido. Eis que fomos pra Las Vegas, eu e o Pablo, e a gente chegou lá e encontrou um casal de amigos nossos que moram lá. O marido, né, o Christian, ele é brasileiro, mas ele mora lá com a Rebeca, que ela é americana. Rebeca Wilson, vocês conhecem o nome mais americano que esse? Rebeca, um beijo, a gente love você. Vem pro Brasil pra gente ser entrevistada. Exatamente. Em inglês. Eis que a Rebeca não fala português. E eu falo aquele inglês que vocês devem imaginar. Aquele inglês que todo mundo fala, nós duas né? em Las Vegas, É. nós duas em Las Vegas, embriagadas, eu perguntava em inglês e ela me respondia em português. Tudo é possível. Depois do wine. Eis que eu olho pro Pablo e o Christian, eles rolavam de rir, porque não fazia o menor sentido O que a gente amor, o falava. amor também é a linguagem universal. Exatamente. E A os gente sinais, consegue né? falar espanhol bem rapidinho. Verdade. Ô, Vanice. Ou dinheiro, né? Você levanta uma nota de É, $100, sinais. todo mundo te Olha, entende. a língua universal dos sinais. Essa aí acabou. A Vanice com falou um negócio engraçado, porque tem um amigo meu que a mãe dele já tem 80 anos e ela é aposentada e super saudável e ela viaja o mundo inteiro. Tipo, ela não tem o que fazer. Daí ela fala, cara, não tem nada a fazer, eu vou viajar. Eu não tenho compromisso nenhum, é claro. E daí eu falei assim para ela, Maju, você precisa estudar inglês, você não pode ficar agarrada sempre no que os outros falam. Daí ela assim, eu não preciso estudar inglês, eu tenho cartão de crédito. Não, mas olha só, a gente hoje vai contar, vamos devagar. Uma vez eu fui para os Estados Unidos e o Pablo, ele morre de medo de voar. Morre de medo, ele tem um medo patológico de avião. Dentro do avião tinha uma senhora que ela contava uma história de que ela foi para a Grécia e ela era brasileira. E que o avião teve que despejar todo o combustível no mar, que não sei o quê, que quando pousou, todo mundo aplaudiu, É não sei só o quê. para tornar tudo mais suave. Exatamente. Óbvio. E aí, e assim... Tem história pra contar. Não, pode melhorar. História pra contar. E ela só contou isso pra concluir que ela estava dormindo em todo esse período. O Pablo ficou, mas olha o tipo, não sei o quê. Suando Eis frio, que né? a gente foi depois fazer um cruzeiro lá nos Estados Unidos. Quem estava no cruzeiro? Essa senhora, o nome dela é Kika. E eu amo ela até hoje. E a Kika é uma senhora que ela devia, na época, ter uns 60 anos, mais ou menos. E ela viaja o mundo sozinha. E ela não fala uma palavra em inglês e nenhuma outra língua. Só que ela chega, aí o que ela fez? Ela viu que a gente era brasileiro, né? Colou na gente, porque o Pablo falava inglês. Sim. E ela passou a viagem toda com a gente. E ela já me falou ela que assim? ela viajou o mundo todo. Assim. Assim. Quando eu fui pro Ushuaia, minha preocupação era de não ter um registro decente para postar no Instagram. Aí, ó. Porque eu ia sozinha. Sim. Primeira viagem, assim, que eu chegaria ao destino sem encontrar ninguém que eu conhecesse lá. E aí, eu comprei um pau de selfie, um tripézinho. No primeiro dia, eu fui fazer o teste, deu tudo certo. Antes de eu ir para os pinguins lá, bateu o meu braço no negócio no banheiro, eu já quebrei antes de entrar no navio, do barquinho, tudo mais, enfim. Então, Pra ajudar, não tinha né? mais nada. Pra ajudar, você teve E são as melhores fotos que eu tive até hoje, porque em momento algum eu fiquei desamparada em relação à foto. Assim, eu fiquei acompanhada o tempo todo, não fui sozinha, porque eu estava sempre com Deus e os anjinhos da guarda que ele acionou Pra te encaminhar pro melhor, Tipo assim, pra vamos tudo. fazer uma assembleia sempre aqui. eles Você vai colocam, viajar sozinha. e eles sempre colocam anjos da guarda, assim, na minha opinião, eles colocam anjos da guarda em forma de pessoas para conversar com você. A última vez agora que eu fui para os Estados Unidos, agora eu já estou fazendo inglês, vai fazer 2 anos, entendeu? Agora tem coisa que aí eu falei pro Pablo, ó, agora você deixa que eu falo, me deixa eu falar. Para usar, porque quando eu fui na Flávia, em Oakland, aí eu não falava nada, gente.
Tipo, porque eles falavam, né? Exatamente. Os E dois, você então fica eles tímido. tomavam... Meio frustrante E aí, também, você quer treinar, o, né? Quer o outro te treinar. engole, você não fala nada. Exatamente, você fica fala. tímido, principalmente Sim. se tem alguém que você conhece que É. fala. Você fica tímido, você pensa assim, nossa, eu vou passar maior vergonha. Eu falei pra ele, ó, você fica aqui. Aí tinha pedir uma informação, eu dizia pra ele, ó, você fica, eu vou, sozinha Deixa lá perguntar. ver. Às vezes eu chegava, tinha entendido? Não. Números, o troco... Moeda. Eu chegava com a moeda e falava, oi. Gente, a moeda em dólar não existe. Não tem número. Ok. E aí, eu esqueci o que eu tava falando, gente. A gente tava falando... Ah, da última vez que eu fui. É Ah, isso. entendi. Aí a gente veio de Las Vegas e parou em New Jersey também. E pegamos um trem pra ir pra Nova York. Aquele trem maravilhoso. maravilhoso. O trem. Eis que a gente encontra uma aeromoça que mora em Nova York. E aí eu falei pra ele, senta ali que quem vai conversar com ela sou eu. Puxa. E aí eu expliquei pra ela que eu não falava inglês muito bem e que eu tava aprendendo, mas que eu tava muito feliz em encontrar uma pessoa como ela, que morava ali. Eu conversei com ela durante os 30 minutos, 40 minutos do trem que chegava até lá. E assim, foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora, uma coisa absurda. Então, eu acho que você nunca, quando você... Porque hoje a gente queria muito conversar com você a respeito, principalmente dessa viagem que você fez sozinha. E eu acho que quando você vai sozinha, é aí que você não tá sozinha. Então, não tá sozinho. De jeito nenhum. Não, numa fila de restaurante, eu tava esperando para comer o King Crab. Essa história é ótima, gente. O caranguejo gigante. E aí tinha uma japonesa, como diria o Vicente, na minha atrás. Atrás de mim, Vicente é meu filho de 8 anos. Que eu tô louca para viajar, começar a viajar com ele, que vai ser hilário. E aí chegou, eu diria, um casal que não é um casal, o Júnior. Chegou de São Paulo, eles pareciam um casal gay, mas eles são amigos, enfim. E aí eles chegaram, começaram a conversar, não sei o que, mas tem que esperar na fila, porque aqui no Brasil a gente costuma dar o nome, põe o nome na lista, né? Quando você chega no restaurante para esperar a vaga da mesa. E aí lá não, você vai entrando na fila e entra, né, por... Diga-se de passagem que o Ushuaia é campeão de fila em restaurante, né? Nossa, e aí gente. eu cheguei lá para comer e tal. E a japonesa estava atrás de mim. Aí, no final das contas, o que aconteceu? Eu precisava de uma mesa só para mim. Só que o King Crab é um caranguejo desse tamanho. E eu queria muito comer o caranguejo, mas eu pensei assim, meu Deus, como eu pedi um caranguejo desse tamanho Desse para tamanho, comer, para quem, só tá, pra eu pra quem só experimentar. está ouvindo. Enfim, e aí na entrada tinha as porções menores com outras opções também do cardápio que entravam nela, mas você ia comer, claro, um negócio desfigurado, né? Não era o caranguejo gigante. Tá, tudo bem. Aí eu entrei e eu falei para a japonesa na hora, né? Porque ela falava inglês ali e tal. Eu falei assim, se você quiser, a gente pode pegar essa mesa junto. E ela topou. E ela entrou e pegou a mesa junto. Quando ela viu o tamanho da mesa, ela desistiu. Tava de máscara, né? Conversando comigo. Japonês anda de máscara sempre, né? Sempre. Ia comer de máscara. Eu pensei, nossa, né, gente? Me deu lencinho já para eu lavar minhas mãos, mas eu já tinha limpado minhas mãos. Ela te deu lencinho? Claro. Nossa. Ela te deu lencinho, ela achou que era pra lavar a mão, mas era pra ela ficar aqui, ó. Aí, no final das contas, ela disse, acho que eu vou esperar outra mesa. Eu falei, tudo bem. Espera outra mesa, mas fica aqui sentada comigo até esperar outra mesa, não volte para a fila lá fora, né? Tipo, fica aqui. E aí ela foi contar os dinheiros. E os amigos dela tinham feito, como ela não tinha contratado a Carla no roteiro, os amigos dela tinham feito uma cotação do King Crab desatualizada. E ela estava sem a quantidade necessária dos pesos. Literalmente com o dinheiro contado. Sem Não, contar. Literalmente com o dinheiro não contado. né? Gente, não que ela não tivesse o dinheiro, ela já ia, né, seguir viagem, enfim, né? Só que estava no hotel. E aí ela me olhou e disse, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, então que tal você ficar na minha mesa e a gente dividir? Ai, meu Você Deus. quer comer o Ousada. caranguejo gigante? Achei ousada. O que você achou, Carla? E aí Achei a bem gente, ousada. daí Achei ousada. a gente conseguiu. Então, dividimos a mesa. Claro que ela conversou por um tempo comigo, logo entrou numa reunião, botou os fones aqui. Ai, cortou gente. meu barato. Eu odeio fone de tudo ouvido. Odeio. E aí a gente dividiu, então, King Crab. Então, eu jantei com uma japonesa,
Depois, eu virei amicíssima desses meus amigos de São Paulo. E nós conhecemos todas as baladas imagináveis de Ushuaia. Ai, que delícia, que delícia. E foi assim... Nossa, eu conheci gente de fora que também estava viajando sozinha de outros estados Que brasileiros. é coisa que tava quando lá. você vai Gente de com Buenos alguém, Aires. às vezes você não tem essa oportunidade, né? Por exemplo, assim, ó, você tá viajando ou com um amigo, ou com o marido, ou com o namorado, de repente, vocês ficam naquele time meio fechado, naquele grupo natural. fechado. O Pablo é muito engraçado, gente. Ele é muito engraçado. No Brasil, ele é meio introspectivo, ele é misterioso. Ele é misterioso. Misterioso. Quando ele chega num lugar que ele precisa botar um outro idioma pra jogo, gente, ele quer usa. falar com a televisão. Ele bate um longo papo com o poste, tudo. Gente, eu nunca vi. Então, eu e ele, a gente não tem muito esse... Eu mais porque eu não dei meio tenho dificuldade em falar o idioma, mas tudo bem. Mas ele, assim, ele conversa muito. Mas que é uma coisa que quando você tá viajando com alguém, é mais complicado, né? Quando você Sim. tá sozinho, você tá indo assim, com uma na testa. Estou aberto a amizades. E aí, teve alguns passeios lá dentro de Ushuaia que eu fiz pela agência. Cheguei lá, né? Aham. E eu fechei uns pacotes, mudei em cima da hora também algumas coisas que eu tinha decidido fazer. É bom decidir também na hora, Na né? hora. Algumas Sim, coisas, porque né? você sente qual é o barato vibe. do negócio. Aham. E eu sempre gosto de deixar uma tarde ou um dia livre assim, porque depois que você tá lá, você entende que existem outras necessidades que você não tinha previsto. Exatamente. Olha, De- eu acho que essa dica, gente, aqui acho que vai dar até um corte Aham. no podcast. Porque eu acho Sim. que essa dica, Vanice, ela é fundamental. Quando você está num destino, deixa um dia, uma tarde, uma manhã. Ou seja, para você atender a necessidade do lugar, ou seja, para você que machucou o pé. Descansar. Gente, a minha cunhada tinha feito... Nunca façam a unha do pé um dia antes de viajar. Se tirar Segunda um negocinho dica. dali, ela, enfermeira, por sorte, mas inflamou, a gente ia ficar quase 20 dias fora, e inflamou no primeiro dia de tanto andar, óbvio, né? Claro, imagina. E ela Normalmente ficou são fazendo sapatos fechados, curativos né? incansavelmente, aquilo lá ficava um negócio Uma assim, flor. no final, gente. Ai, ai. É bem... Então, nunca mais fiz o pé, tipo, na véspera. Senão Vanice, você faz pé na eu véspera. viajei uma vez e aí o voo foi muito longo e o meu pé inchou muito e eu tava porque assim, como eu compro geralmente passagens promocionais, eu só posso levar uma mala de mão. Então eu vou com o meu calçado no pé e o outro na mala. Sim. Fim. E aí eu fui e o meu pé inchou tanto, Não cabia mas no tanto. sapato. Não, ele tava dentro do sapato. Eu perdi a unha. De tanto que o meu pé inchou. Pra você não vocês dizer não que é têm mentira, ideia. a minha unha ainda não cresceu. Olha isso, gente. Então, a minha unha caiu. Então, reserva, gente. Reserva um momento pra você sentar, pra você dormir. Sabe? Sabe? Porque assim, ó, por exemplo, eu já tô numa idade que eu não posso, que não permite. que eu não posso me comprometer 100%. Então, o meu medo quando eu viajei 100% sozinha, 99, 95, não sei quanto que Deus estava comigo, será. Mas, enfim, eu ficava com medo só de acontecer alguma coisa comigo e o pessoal não saber para onde mandar o corpo, né? Tipo, para onde a gente manda o corpo dessa criatura aqui? E aí eu andava com dentro da mala, da mochila, né? Identificação. Contatinho, tal. Mas uma coisa que eu quero falar sobre isso, olha só que legal, até deixa eu pegar o nome dela aqui, a Laura. A Laura Grippo é uma professora de Buenos Aires. E eu fui subir o glacial, Martial. E eu falei assim, não vou com a agência ali, eu vou subir sozinha. Também tudo parece tão perto, né? Montanha logo ali, você anda 2 horas e meia, não chegou na montanha Não, e subindo, fora que tem a volta. E aí tá, Tem a beleza, volta. né? Parece logo ali. E aí, na subida, eu vi ela estava sentada numa pedra, eu pedi se ela podia fazer uma foto. Pensei assim, bom, se eu tiver uma foto dessa subida aqui, tá ótimo, né? E aí ela fez a foto para mim, ela também pediu uma foto para ela. Ela disse, você está subindo sozinha? Eu falei, sim. E a gente subiu 2 horas, 1 hora, né? Conversando, descemos. E ela tinha subido já, tinha feito aquele trajeto com o ex-namorado dela. E eles brigavam absurdamente, assim... Foi horrível. Ai, Ela disse que ela passou mal na subida. Me e dá ela uma teve, preguiça só de E ela falar teve em que brigar na voltar lá. viagem. Ela teve que voltar lá para ressignificar o negócio, porque o destino tinha ficado terrível para ela, na cabeça dela. Sim.
Então, por isso que a gente não deve viajar a qualquer custo. Eu vejo muita gente dizer assim, eu vou ali viajar para fazer as pazes. Ah, não. Não. Gente. Viagem, viagem é tipo gravidez. Você precisa de compreensão. Não vai, sabe? Não vai. Precisa de Eu compreensão, já- exatamente. Já era para eu ter conhecido pelo menos um país da Europa, mas eu arreguei 15 dias antes, porque Nossa. não vou porque não estava legal. Ia terminar um relacionamento, disse melhor não. Melhor e Vou não. te jogar uma chegou no pergunta consenso pro pessoal que tá assistindo a gente. Se você tivesse uma viagem para fazer daqui 15 dias, mas o relacionamento não está legal, você iria ou você não iria? Ó, E aí? você já ouviu o relato Já aqui? tá pago, hein? Você Já já tá ouviu o pago. relato? Olha lá a cara da Vanice. Eu já vi casal que ganhou viagem para a Europa da sogra para se reconciliar e voltou cada um num voo, gente. Na volta, tipo assim, não vou esperar para voltar com você no outro dia, tá? Eu vou Te odeio. voltar já. Te odeio. É como casal no dia a dia que chega no final de semana. No dia a dia você está no trabalho, leva o filho para a Você não escola. dá nem mas tempo você de quer. pensar, né? Sábado e domingo, se você ficar à toa em casa, no almoço com a família, é aí que pesa o que não está legal na relação. E eu acredito isso, que a gente tem que viajar quando a gente estiver numa boa. E eu quero saber agora aqui, ó. Como é que foi? Eu sou a Vanice e eu decidi. Tô arrumando minhas coisas e tô indo viajar. Meti a louca. Eu vou. O Vicente tá viajando. isso aí. Eu tô de o Vicente férias. viajado também tava. Gente, vocês vão Bahia. reparar se eu encher minha taça de novo? Né? Porque a minha é meio que eu bebi tudo já. A Vanice que tá contigo. Ela tá. Ela Tô tá. falando demais. Vou deixar Ela vocês tá. perguntando aí. Gente, aí a Carla, meu Deus, parece um cadete 53. Porque ela bebe. Você não vê pra onde é que foi. Eu teria. Opala. O Opala é melhor. Eu teria algo em comum com a Luciana Gimenez se eu tivesse me acidentado na descida em Bariloche, porque muita gente vai para tomar o chocolate quente vendo o pessoal se matar na descida, quem não tem as manhas. E o meu ex-marido é muito bom no snow. E aí ele falou assim, vamos no snow, mas a prancha é gigantesca para o meu tamanho, proporcionalmente não é compatível, gente. E eu desci, não que eu não fosse bem, eu só não sabia parar. Ai, claro. Tranquilo. E o Não, instrutor esse- despacio, Cris. Esse Meu nome é um Vanice. detalhe, assim. Quem liga? Descer tudo E bem, parar? cara. O problema é Pra que parar. parar? Quando gente? chega lá, a gente vê o que Como é faz. que faz? E aí, aquele dia, eu pensei, não, ele quis minha morte. Ele botou no cume. E o vento no cume bate e a flor no cume cheira. É mais ou menos isso. Tô viva aqui com as pernas sem pinos, enfim, mas por um milagre. A próxima vez vou no esqui. Ai, que coisa maravilhosa. Tentada. Então, e aí você decidiu assim, eu quero fazer uma viagem comigo mesma, para saber o que No que é. fundo, eu queria para a Islândia, né? Mas era 3, 4 vezes mais caro do que para o Ushuaia. E eu nem tinha pensado no Ushuaia. Depois de anos atrás, eu tinha ouvido falar alguma coisa, uma amiga tinha ido para o Ushuaia, enfim, que eu tinha parado naquele ponto. Depois eu falei assim, quer saber? O fim do mundo seria uma boa nessa época. Vamos lá ver o que tem no fim do No mundo. fundo do mundo, além do correio lá e tal. E aí a Carla foi num podcast comigo e depois disso a Carla comentou alguma coisa. E a minha cabeleireira, minha maquiadora da TV. Eu falei assim, nossa, olha, eu tô aqui pirada na Islândia. Mas aí eu tava com um menino bem legal que viaja muito. E esse menino, a gente não estava namorando, mas a gente se conheceu e logo depois ele tinha uma viagem de 30 dias, mais ou menos, ia ficar fora. E ele ia ver a aurora boreal na Noruega. Ai, que coisa mais Só que eu ia para a especial. Islândia para ver a aurora. Mas eu não conhecia nada da Europa, eu ia começar pela Islândia, gente. Tipo, Não, você tem que começar por Portugal. né, todo mundo fala isso, mas né, eu sou aquariana, sou do contra, vou pela Islândia, então. Claro. E aí, só Nada que aí, convencional, como eu né? acompanhei bastante, de uma maneira mais próxima, assim, a viagem dele, e ele tinha visto a aurora, parece que eu meio que vivi junto à aurora. Tava muito E recente essa viagem. Tava tudo bem, mas eu não tinha ido junto. E aí, depois, a minha maquiadora, ela falou assim, mas por que você não vai pro Ushuaia? Eu falei, Ushuaia? E aí, depois,
né, o desejo vem na tua mente e Deus não vai colocar Proporciona na tua o caminho, mente, no teu né? coração aquilo que não é possível realizar. E aí você falou assim, eu já fui, não sei o quê, e aí tinha na mão mais ou menos igual. E a Carla acabou comprando minhas passagens. Até, pessoal, a gente vai deixar aqui, ó, a gente faz É. roteiro de viagem, tá? É. Então, se alguém precisar. Além de contar, a gente tem- boas histórias, É, né, a gente tem esse negocinho com todo paralelo. o meu domínio no espanhol, eu estava passando apuro no comprar a passagem em si. E Quando e eles aí- transformam em peso lá na Aerolíneas Argentinas, que você Daí você começa pensa- pagando R$300. Quando você vê, de repente está em 5 milhões. Nossa, mas é que você quer realmente levar essa mala extra? Aí você pensa, eu preciso Né? da mala extra, Mala Eu fiquei perguntando pra ver, você quer? quer, Lariel? Você quer mesmo? O seu pé não vai inchar a ponto de você perder É. uma unha. Enfim, eu já quebrei minha mala, o gancho da mala, subindo num ônibus nos Estados Unidos. Ninguém me auxiliou, os homens não me deram assistência alguma, zero. Mas nos Estados Unidos eles têm medo de se aproximar das mulheres por deve causa de ser, processo. É alguma verdade. coisa, sei lá. É por processo. Mas aí na Quinta Avenida, um cara atacou a gente, um Ô, louco. andarilho, tipo assim, coisa que nunca aconteceu comigo no Brasil. Na Quinta Avenida aconteceu comigo. Gente, E com a Amabile. Só que aí, em compensação, a gente foi escoltada por outros 7 caras até o Empire State Building. Andando de tu. E eles, não pensem que é isso, não, aqui é muito seguro, pode correr. É que tem gente drogada e olha, fora de si, eu gravei um vídeo na semana passada indo pro Paraguai. E aí, porque tem muita gente eu amo o Paraguai, gente. Me desculpa, eu amo o também Paraguai. amo Eu amo o Paraguai. Então, assim, eu gravei um vídeo mostrando como é que é atravessar a ponte e tudo mais. E as pessoas, elas têm uma ilusão muito grande, que, por exemplo, o Paraguai é um lugar muito ruim. E o Paraguai é um lugar maravilhoso. Tem e você... ar-condicionado. Gente! Aí eu mostrei para as restaurantes bons lá pessoas no dentro. vídeo, até o banheiro do shopping que tem lá. Porque as pessoas, eu não sei o que elas pensam que é tão perigoso, enfim. Mas elas também acham que se elas forem para um outro país, porque eu amo o Brasil, gente. Me desculpa, eu amo o Brasil. Sim. Mas elas acham que de repente elas vão para um outro lugar, um outro país, e que coisas ruins nunca vão acontecer. E isso não é verdade. Olha aqui um exemplo claro. Eu também nunca fui atacada. Eu já andei no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, em infinitos lugares. Eu nunca fui atacada no meio da rua. Então, assim, não pense que se você for viajar, as coisas acontecem. O importante não é o problema. Minha e sim amiga foi a recentemente para solução. Buenos Aires, a Sabrina, ela disse, Vanice, estava enlouquecedor. Tinha pavor de deixar a bolsa do lado, enfim. Porque quem parecia assustador na rua, de fato era. Aham. Sabe? Então, as pessoas têm que... A gente não pode ir tão inocentemente para os lugares. Em lugar nenhum. A Amabile, minha amiga, gosta muito de puxar papo com estranho. Eu conheci a Amabile esses dias no mercado. Você acredita? Sério? Ela estudou com o Pablo. Olha que máximo. Esse mundo é uma aldeia. Gente, mundo é uma aldeia. Cascavel só tem 3 pessoas. É. Eu, você e alguém que a gente conhece. E aí, ela tá mandando o coraçãozinho aqui, ó. Que eu falei pra ela que eu vinha num podcast falar sobre viagem. Uma linda ela, Amabile. Ela você é é linda. muito Parabéns pela maravilhosa, né? pessoa linda que você é. Amabile, eu quero te conhecer, Amabile. E ela simpatia, enrosca uma mais simpatia. que eu nos lugares que eu gosto de parar em farmácia, essas coisas, pra desfrutar dos produtinhos. Gente, ver eu as adoro coisas, parar tá? em farmácia. É Você maravilhoso. pode eu amo farmácia. Só que eu tenho náusea, por exemplo, em museu. Pra mim, eu fico muito ligada na tela, no detalhe da tela, daí eu vou para outra tela, e aquilo parece um labirinto, começa a me dar enjoo. Eu consigo fazer... Imagina o Louvre, acho que teria 7 dias para fazer o Louvre. Eu li que se o mais ou Louvre, menos. se você ficasse 20... Eu não sei se essa informação procede. Isso estava no seu roteiro. Não, eu Se fico... o Louvre... Estava no meu roteiro? Estava no seu roteiro. Então procede. Que se você ficasse 20 minutos na frente de todas as obras do Louvre, você demoraria mais de 100 anos para fazer o museu todo. Chupa muito essa grande. manga. Não, eu começo a passar mal mesmo. Se eu Vamos ficar comigo, muito... Vanice. Vamos combinar? Isso. Vamos pra Aí a Paris gente nós. faz assim, Vamos ó. nós 3? Aí você segue o fluxo do efeito manada, né? Não. Tipo, tá todo mundo na frente daquela É. tela do tudo. Aí você faz aquela cara de observação, que tá entendendo tudo. Não, eu gosto de contemplar. Eu juro por Deus que eu gosto de contemplar. Só que começo a passar mal, porque é Mas uma isso é coisa normal. infinita. É Mas muita o Tik- concentração, é normal. É. O TikTok disse pra mim que eu tenho TDAH.
Todos os testes que eu fiz no TikTok. Não acredito no que diz a internet. Mas assim, eu amo museu. Hoje que eu faço arquitetura, eu acho que eu tô super no clima. Aí, só que eu sou aquela pessoa que eu olho... Ok, próximo. Sim, próximo. Entendeu? Então, bora comigo que a gente vai... Isso, O equilíbrio otimizar é tudo. o tempo, otimizar, né? isso aí. Vamos juntas. Eu não sei se eu já E aí contei a pra... Amabile parou na estação do trem um dia, 2h da manhã, que era o último trem que a gente podia pegar para voltar para New Jersey. E começou a falar com um cara que tinha uma verruga gigante aqui com pelo crescido assim. Ai, meu Deus, eu só ia ficar Uma olhando. cara de, sei lá, gente. Nossa, um negócio assim tenebroso. E eu falei, meu Deus. E aí o cara sentou no nosso vagão, né, onde a gente entrou, enfim. A gente mudou para outro vagão, o cara sentou no banco de trás. E aí, antes de chegar onde a gente ia descer, ele falou, é aqui mesmo que vocês vão descer, porque a Amabile tinha comentado até onde a gente ia descer. Assim, nossa, amiga, ótimo, porque aí agora a gente vai a pé no escuro, né? Não tem muita lâmpada. Ele sabe que a gente vai parar por aí. Vamos morrer por aqui, mas pelo menos... Né? Aqui. É aqui. E aquele dia foi tenso também. No mais, gente... E em Ushuaia eu fiquei pela primeira vez num hostel, e eu sempre ficava em hotel, então eu chegava, independentemente do horário que eu chegasse, tinha jantar. Uhum. E aí no Ushuaia eu cheguei, e como lá anoitece 10, 10h30, 11 horas da noite, cheguei umas 9h30 da noite, fiquei lá... Oi, Ushuaia! Cheguei, né? Fiquei fazendo foto, né? Cheguei umas 10h30, 11 horas, 11 alguma coisa no hostel. E aí não tinha comida para mim. E eu não tinha nada na mochila de comida. Daí eu falei, nossa, agora eu vou sair nessa rua aqui deserta e onde vai ter comida para eu comer alguma coisa para eu ficar. E aí, na esquina, uma luz se irradiava. Uma pizzaria. Pizza salva, né? Empanadas argentinas. Ai, Eu falei, empanadas mas é argentinas. aqui. Cervejinha gelada. Eu falei, Obrigado, Deus. Glória! Quem disse que eu vim sozinha? Que isso? E me conta, como é que foi essa experiência de ficar no hostel? Foi bem legal. E como é que é? Conta Eu pra gente queria assim, como é ter que... tido mais tempo dentro do hostel para conversar com as pessoas que estavam lá também, mas era um lugar bem pequeno, tinha 1, 2, 3, uns 4 quartos apenas, mais casais, tinha gente dos Estados Unidos. E aí eu tinha muita coisa para fazer fora, né? A gente no rolê, que eu não durmo quase quando viajo. Então, eu não fiquei tanto tempo ali. Mas foi muito interessante. Minha próxima experiência desafiadora será o Couchsurfing no Brasil. Quero experimentar isso. E Airbnb, eu já fiquei num quarto dessa minha amiga em Oakland, que era atrás da casa, Sim. que ela aluga para Airbnb, uma suíte. Muito confortável, porque você não tira a privacidade da tua amiga e Sim. também ela não tira a sua. E aí agora eu vi que eles colocam câmera no chuveiro, né? Dependendo do quarto. Então, né? Eu vi essa semana, gente. Gente, olha, eu acho Foi isso... um episódio muito isolado. isolado. Né? Digo, Mas assim, é aquela coisa. É como assaltos e tudo mais. É importante você sempre estar atento. É. Mas eu já fiquei em Airbnb várias vezes. Eu também. Eu uma vez fui pra Gramado. Gente, Gramado, amo, lindo, maravilhoso. Nossa, e esse Gramado... foi um sonho que eu realizei o ano passado. Se tinha um lugar dentro do Brasil que eu queria muito conhecer, era Gramado, e eu consegui ir pra lá. E Gramado é muito assim, fofo. gente. Você Você foi vai... sozinha? Você foi com namorando? Não, eu fui Vicente? namorando. Namorando? Ai, que delícia. Ai, romance, Muito gente. legal. Muito, Se bem muito que eu legal. acho que Gramado, ele é romântico, mas ao mesmo tempo não é. Ah, Ele é porque você vai até beber morrer, e comer. gente. Pelo amor de E é Deus. kids Eu também, pareço porque a uma minha irmã foi sucuri. com filho e amou, porque tem muita atração. Eu não fui nas É atrações super para kids, criança. é super kids. Mas tem muito também. Gente, pra eles. eu não posso ir pra lá pra namorar, me desculpa, porque Então, eu como tipo uma sucuri e só quero esse é dormir. o problema. Eu tava rindo com meu marido, porque a gente já foi 3 vezes pra lá, eu acho. Eu fui uma vez só, mas eu queria muito. Eu Pra já fui mim, em várias valeu quase estações como uma do viagem ano. internacional, Gramado, que eu Claro, queria muito. Mas eu acho que é um Muito destino, legal. eu É acho um que destino muito muito fofinho. diferente. Exatamente. Muito diferente, assim. E eu me senti Só que não grande é lá, né? Porque é romântico. tudo miniatura. Eu falo que não é romântico porque você come, você fica desse tamanho. E namorar mesmo. Namorar, ação, sim. ação mesmo, não. Você pode ser de manhã, Manhã porque cedo. depois do fundi, da massa, do galeto, O do vinho. Carla, e do dia inteiro andar. Amanhã eu vejo e te aviso. É. Gramado é assim, ó, na minha opinião. Você vai numa viagem de 4 dias. Aí você pensa, vi
tá tudo bem. No ano que vem você pensa, cara, que vontade de ir pra Gramado. É muito bom. E nessa, eu acho que eu já fui 4 vezes. Eu não sou muito de praia. Tenho amigos em Florianópolis. Meu cunhado tem apartamento em Camboriú, em Balneário. Mas assim, eu não sou. Vocês podem ver que eu não sou muito. Seu bronze palmito, igual o meu, assim, ó. Esse bronze palmito. Sabe o que falta em vocês? Desenho. É verdade. Eu acho que eu vou começar essa estratégia. É que a Bárbara é nossa amiga rabiscada. Eu sou amiga rabiscada, exatamente. Aí... Essa tatuagem aqui, deixa eu contar pra vocês. Sim. Ela não tava no roteiro, ela não tava nada. Eu só estava junto no estúdio de tatuagem. Faz um mim também. Tá no coração aqui. Eu sou dessas. E aí, eu fui para Punta Cana, mas... E fui, por exemplo, para Goiás já, com um namorado e com o Vicente, com 5 anos na época. A gente pegou, acho que uns 3 voos para chegar. E para o Nordeste brasileiro também, eu tenho que quebrar esse trauma aí que eu desenvolvi. É porque é muito longe, né? É longe pra caralho. Ó, só pra vocês terem uma... Assim, tipo, eu penso assim, então vou pra Miami. Se for... É que vai dar quase... Ei, mas tal. quando você vai para os Estados Unidos, a parte mais longa do voo dentro do Brasil. você terminar de passar o Brasil. Ele muito não grande, termina né? nunca. Não termina é porque a gente também mora quase em Ushuaia, né? Eu fiquei bem perto. E aí, como ficou perto Buenos Aires, depois que eu fui pra Ushuaia também, né? Sim. Fiquei, tipo assim, 1h30, Gente, você sair aqui de Punta Punta del Este pra ir pra Buenos A Carla Aires. já foi só almoçar em Buenos Aires no domingo e voltou. Eu vou contar isso aqui. Revelações. Gente, aqui de que a repente gente a gosta gente muito. acha umas passagens muito em conta. E não dá. Não dá pra perder. Cara, Você eu vai falo- no shopping almoçar aos domingos? A Carla vai em Buenos Não, eu Aires. Gente, a passagem estava R$89. R$89. Como que, né? Eu falei assim, Sei como é que não vamos vai. passar o fim de semana? Vamos lá, gente. Porque a gente gosta muito do restaurante. Vamos lá, a gente almoça. Vamos, pronto. Isso é legal. Vanice, e eu queria saber, assim, de todo esse seu planejamento da viagem, essa foi a única que você fez, assim, sozinha? Sozinha foi essa e eu não fiquei sozinha em momento algum. Exatamente. Vivi até uma história de amor, assim, de filme. Ai, eu Ai, não ela vai posso. Agora eu casei. Ei, Eu Não, fiquei não bem vou. quietinha. Não vou contar, mas vivi. Não, então, gente, desculpa, Sim. eu vou ter que desligar a câmera por um momento, muito porque se uma maravilhosa, pessoa não, fala não. pra mim, eu não vou contar. e Eu nem- falei isso. E assim, um lugar de Ushuaia que eu recomendo para todas as mulheres solteiras é o Dublin Pub. Aham, Nunca vi tá na tanto lista. homem Alto. lindo Tanto homem alto. por metro quadrado. Nunca vi tanto homem. Nenhum chegou perto de mim, nenhum falou comigo, nenhum trocou arroba, nenhum nada. Eles só foram muito lindos E ficaram sendo lindos. e ficaram sendo Ai, Vamos lá que pra delícia. serem lindos. em seus respectivos países. Voltaram para lá e ninguém chegou perto de mim. Mas foi bem interessante. Ai, que bem coisa legal. mais emocionante. E não foi a viagem toda, foi assim, questão de... O dia livre. Um dia livre! Aquele que não estava roteirizado. O dia livre. Seguimos foi na muito- dica do dia livre. E Ó, eu não próxima sou de- parada, a é. gente nem cobra pelo dia livre, viu? E eu não sou de flertar. Não sou de eu vou com outros amores, com outras paixões para as viagens. Mas não se rolar, rolou. Com esse foco. Mas foi bem Mas interessante. sabe o que eu acho? Na verdade, assim, quando você viaja sozinha, enfim, e você tá pronto para isso, porque eu acho que a Vanice estava pronta para isso. Eu acho que precisava, inclusive, apesar dos planos né? Porque os teus planos eram outros, né? Enfim, mas assim, Não tinha nada a ver com isso. mas não tinha nada a ver. Não, eu já era um já sonho beijei da um minha sujeito vida. lá em Las Vegas, porque eu falei assim, nossa, estou na noite em Las Vegas. Ah, e como é que eu vou embora Vou dar aqui um sem, negócio, né? né? Ah, para. Ah, tá, beleza. Estava solteira também na época. Mas assim, e até hoje a gente é amigo, ele é um ativista de Buenos Aires, dos animais, político lá e tal. Ai, você falou que ativista de queridinho. animais ganha meu coração. Já, Bem fala querido pra... e tal. Curte ele, fala, Nunca olha, mais conversamos. Nos seguimos e eu acompanho o trabalho dele até hoje em tudo. Mas assim, eu digo... foi uma coisa isolada. Quando eu viajei com a Amabile, eu era casada ainda. E mesmo que não fosse, quando eu vou, é para desfrutar do lugar. A não ser que a circunstância seja muito favorável. Gente, agora você tocou num ponto que eu acho assim uma coisa assim muito importante da gente falar. Eu viajei com a Amabile e eu era casada.
Com a Amabile Sandri? Hã? Você falou que você viajou com a Amabile e você era casada. Não com a Amabile Tour. Sim, com a Amabile com a Sandri. Amabile. Sim. Sim. Então, você viajou com a Amabile e você era casada. E tava tudo bem, foram só vocês duas. Só nós Só duas. vocês Ela duas. solteira e eu casada. E assim, e as pessoas hoje, elas veem muito problema nisso. Sim. Elas veem, por exemplo, assim, ó, não, agora eu casei ou eu tô namorando, tanto homens quanto mulheres. Eu não posso. Aí eu tô amarrada aqui, ó, não dá para mim. Não dá para mim. É. E eu acho que isso, assim, isso é você anular tanto a outra pessoa. Fazia 2 anos que eu não viajava, não fazia... Mas nem pra praia, porque eu tinha um receio, assim, tem muita mãe que leva o neném recém-nascido pra areia e troca a fralda lá no sol. Numa tá boa. tudo bem. Pra mim, aquilo não servia. A gente vivia nos hotéis em Foz. Com frutas dentro do quarto. Sim. Ar-condicionado. Aquele negócio ar-condicionado, o neném dormindo praticamente o dia inteiro. E era isso, a gente passava lá uma semana inteira. E tal. E aí, naquele momento, assim, que eu precisei de um... E o Gustavo, super compreensivo, tudo. Ele falou assim, não, pega e vai que eu... E ele cuida super bem do Vicente até hoje, tudo. E eu falei assim, então, pai, eu vou mesmo. Eu vou. Você fica aí, eu vou mesmo. Gente, é porque nós 3 somos mães. E por coincidência, nós 3 somos mães de meninos. É. Que eu não sei, vocês, mas são a coisa mais linda da nossa vida. E eu tô louca agora para começar. Vou precisar ganhar o dobro de dinheiro para conseguir fazer as minhas viagens com o Vicente também, que vai ser... Ele é uma atração à parte de qualquer lugar, assim, não é? Ele é muito hilário, ele me faz rir, ele vê coisas que eu não enxergo e que ele tem uma... Então, eu tô ansiosíssima para viajar com o Vicente. E eu com o Otávio iria para qualquer lugar do mundo. Desde recém-nascido? Não, o tá. Otávio, eu também era uma mãe assim, galinha choca, sabe? Primeiro então, exatamente. Primeiro filho. Primeiro filho de nós Primeiro três. filho da Carla já viajou mais que eu. Então, assim, e o meu, eu tive uma questão que o meu nasceu muito prematurinho. O meu nasceu de 32 semanas, 7 meses, pra quem não sabe contar em semanas. Tem disso, né? Sempre. Entendeu? Então, assim, ele foi uma questão muito à parte. O Otávio, a vida inteira, ficou muito doente. Tanto que eu já perdi uma viagem paga pra Mendoza, porque eu passei a noite no pronto-socorro com o Otávio, né, Carla? E uma paga pra Paris. E Londres. Tá? E Londres. Ai, eu não quero falar nisso que eu ainda não tô preparada. Ela não está preparada ainda, não vamos tocar no assunto, tá? Mas ela estava em São Paulo para embarcar há poucas horas. Exatamente. E aí acabou que a gente não foi. Então, A cara com da filhos, isso acontece. Mas, assim, eu não tenho nenhum lugar do mundo que hoje eu não iria com ele. Hoje ele já vai fazer 6 anos. O Vicente né? vai fazer 9. Praticamente um adulto. Em junho. Outro já. Exatamente. Gente, ele é... Esses dias a gente foi Será? num lugar, eu e a Carla, e a gente levou o Otávio e o Davi. Gente, o Otávio quer pegar o Davi no colo. Ele quer... Tá parecia o pai do Davi É uma ali, coisa entendeu? mais Cuidando. engraçada. Uma fofura. Eu sempre falo, eu enterrei o umbigo do Vicente no Central Park. Ai, gente, que chique. Não, que chique nada. O povo vai dizer assim, que over. Nada! Over se você tivesse Dane-se. enfiado o pé de se vocês bananeira quiserem lá no colocar em parque. qualquer lugar, jogar na privada, vocês façam. Eu coloquei lá. E na época eu falei assim, gente, coloquei lá, enterrei, falei assim, que seja um cidadão do mundo, que ele chegue em Nova York, sinta-se em casa. Em casa. Tô aqui de alguma maneira, mas não sei em qual parte do Central Park enterrei, não me pergunta, mas Não existe como você se achar lá. Aí você E aí puxa no vários- mapa, tá puxando uma avenida aqui, outra aqui, muitas você já não vezes sabe eu mais digo onde assim você pra tá. ele, filho, com 16 você nem vai estar aqui, você já vai estar morando em Nova York. Ele falou, eu não quero sair do Brasil. Eu falei, ai, pelo amor de Gente, Deus. sabe o que é? É isso aí, casa de ferreiro, espeta de pau. É. Então, assim, o Otávio, hoje de manhã, nós dois estávamos andando na cidade, aí eu conversando com ele, e ele quer ser arquiteto e médico e piloto de avião, diz ele. Aí eu falei Tudo pra ele, certinho. tudo tranquilo, Bem uma coisa tranquilo. super interligada. Aí eu falei pra ele que pra qualquer coisa na vida que você queira ser bom, você tem que se dedicar pra essa coisa. E nós dois conversando sobre isso. E aí eu falei pra ele, você sabe o que eu gostaria? Que você fosse estudar fora. Quando você crescesse. Eu gostaria que você fosse estudar, que você fosse conhecer o mundo. Não, mãe. Não quero, eu gosto da nossa muito casa. daqui. Mas é que ele é muito pequeno ainda. Eu acho que quando a criança
acompanha assim essa questão do desbravar dos pais, ela acaba tendo isso com ela também. Ele vai ter também. Eu acredito que sim, a menos que seja traumatizante, assim, né? Não é. Mas nessa época, nessa idade do Vicente, na idade do Otávio, enfim, eles querem ficar perto da mãe. Então, morar fora é longe da minha mãe. Então, ele não vai querer. Não vai pensar Mas nessa quando ele tiver, talvez, seus 16, 17 anos... O meu sobrinho, Felipe, que sempre será meu sobrinho, filho da Cris, irmã do Gustavo, que é meu ex-marido, ele vai agora com a escola ficar um mês nos Estados Unidos. Ele tá eu com não 14 posso nem pensar anos, nisso 13 que anos, quero uma coisa chorar. assim. Tipo assim, eu já tô assim por eles, né? E vai. Nossa, gente, pensa que delícia. Só que aí eu vi o esforço do meu ex-namorado o esforço não, foi uma situação natural. Vamos então para Goiás. E aí nós pegamos, acho que uns 3 voos para chegar lá. O Vicente, na época, com 5 anos. Hoje ele vai fazer 9, gente. Ele é outra pessoa. Na época, com 5 anos. Cansa. E eu queria fazer... Só que o meu ex-namorado não tem filho, né? Então, como é que eu ia explicar assim para ele? Não faz diferença a piscina aqui de casa, do prédio, e a piscina de Goiás. De águas calientes. Sim. Enfim, águas quentes. Vocês foram Caldas Novas? É. Aí a gente chegou lá. O Vicente curtiu uma tarde das piscinas, exploramos todas as piscinas e no outro dia ele queria assistir desenho dentro do quarto no ar-condicionado. E com criança... Como é que você explica para outra pessoa que a criança não já viu tudo que era para ver? E com criança... ela quer ficar... Então, não tem como você explicar, sabe? É frustrante, é desnecessário. Por isso que eu digo assim, eu espero as pessoas que levam os filhos para Disney com 3 anos, 4 anos, cada fase da vida tem sua pegada da princesa, dos personagens, enfim. Só que se for, de fato, para a pessoa absorver o que ela está vivendo, tem que ser um pouquinho mais velha. Exatamente. E com criança é assim, né? Você pensa, eu vou matar a pau, eu vou arrasar com esse... Exatamente, eu vou arrasar com esse compromisso que eu agendei. A gente foi para Fortaleza. E eu falei pro Pablo, vou levar o Otávio no Beach Park. Ele vai pirar, ele vai enlouquecer. O Otávio odiou. Ele não entrou em nenhuma piscina, ele não quis fazer nada, ele queria sair e catar conchinhas na areia. Mas você é a mãe do Otávio. Imagina uma pessoa que não é pai. Exatamente. Entendeu? Não entende, fala assim, mas cacete, a gente veio até aqui, 3 voltas, e explica como. E como que convence... posso levar pela orelha, só se fosse... Tipo, sim. vamos sim. Finge alegria para uma criança de 5 anos. Não tem como fingir. Não dá. Não. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem seu... E eu acho que isso é E a gente precisa de bom senso também. Precisa. Gente, um pouquinho de bom senso. Exatamente. Também é importante. Hoje, por exemplo, assim, eu já sei que quando eu vou viajar com o Otávio, eu não posso querer exigir... Só que eu demorei um pouco para aprender isso. Que eu não posso querer exigir dele empolgação com as coisas que eu sonhava quando eu era criança. Entendeu? Sim. Gente, um casal amigo meu de Floripa foi para a Europa com os 2 filhos adolescentes, os filhos não saíram do hotel. Ficaram jogando. Porque em horários específicos lá, eles tinham os jogos online com os parceiros. Cara, eles pagaram os voos, eles pagaram o hotel. Então, tem que analisar também nessa perspectiva de pai e mãe, até que ponto é... inteligente. O que é um programa para criança, o que não é, né? Eu acho que tudo tem o seu... Chegou a voz. Só para não dizerem que eu não bebo. E Vanice, me conta. Você, como uma viajante do mundo, como você é para arrumar a sua mala? Você é a louca da mala. Eu vou levar 10 malas. Eu vou levar um casaco e uma meia e vou passar 10 dias. Quem é você, Vanice Fiorentini? Conta pra gente. Vou chamar a Neide para contar. A Neide é minha tata, querida. A Neide, se eu vou viajar, ela sabe um mês antes, porque eu já abro a mala e deixo aberta no quarto assim. E vou jogando. Ela fez assim, um destino de frio, né? E vou jogando. Para eu depois ir tirando. Aham.
Acho o máximo viajar para um lugar de outra estação, que daí você está usando as roupas de verão, as de inverno estavam guardadas mesmo, você joga na mala. Ei, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu tô no verão aqui. Aí eu vou, sei lá, vou pra qualquer lugar e tá no inverno. Eu penso, tá frio. Eu fico também me policiando pra achar que... Pra trocar a estação na mente, né? É. Mas eu sou bem prevenida. Ou seja, ela vai com mala grande. Ela é a Eu sou louca bem- da mala. E eu respeito os meus sentimentos, porque eu sou muito de acordar e dizer assim, como é que estou me sentindo para um vestido, ou para uma calça, ou para um... Nananã. E eu uso. Também se eu levo... É que eu penso assim, se eu vou levar essa mala desse tamanho, eu já estou pagando a taxa. Ela paga a vai, taxa. gente, sem espaço para respirar. Ela vai valer a pena, entendeu? E eu uso quase tudo que eu levo, com combinações. Só que aí, se você compra muitas coisas, eu gosto de comprar caneca. Coisa que dá volume. Gosto de comprar coisas que eu não encontraria aqui. Assim, coisas que eu bato o olho e falo assim, gente, quando que eu vou encontrar algo parecido com isso aqui de novo? Né? Quase impossível. E aí compro. Fora quando eu viajo com a Mabel, que ela fala que eu não preciso e eu Quero comprar. E- Amiga, você não precisa Não disso. precisa disso. Ó, gente, essa é a frase, tá precisando. de hoje. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Daí você pensar, é verdade, não preciso disso. E tem caneca que vem quebrada e tal. Mas, enfim, eu gosto muito de caneca, de alguma coisa, às vezes, para geladeira. E eu trago uma lembrancinha ou outra para as pessoas, mas tem... Dependendo da viagem, se você for trazer coisas para as pessoas, não faz sentido. Se Gente, você for com dinheiro contado para a viagem, não Menos tem ainda. como você trazer. Eu quero falar sobre As isso. pessoas não têm noção do quanto custa um chaveirinho. qualquer coisa, entendeu? Cacareco. E aí, sabe o que eu fiz ainda no Chai? Contei para você, Carla. Eu saí uma manhã e falei assim, vou comprar os negocinhos. Comprei tudo e aí eu esqueci no cara. mercado. Ai, não! A sacola, gente. E não voltei a buscar também, daí comprei umas outras coisas lá e depois eu... E aí eu sempre trago umas coisinhas extras, porque quando eu chego aqui eu lembro do fulano e falo, cara, como é que eu não trouxe nada pro fulano? Aham. Aí, sabe, umas coisas neutras. Mas eu gosto de geralmente, se for para trazer uma coisa que se identifique com a pessoa, sabe? Entendi. Então você, além da louca da mala, é a trazedora de cacarecos. A gente acabou Aguardem de eu ficar definir aqui. milionária. Carla, você, quando você viaja, você é a pessoa que também traz coisas? As minhas primeiras viagens eu trazia. Gente, a minha primeira viagem que eu fiz para a Europa, que eu passei 23 dias lá, eu trouxe queijo e eu trouxe queijos, gente. 3 pedaços de queijo, porque eu falei assim, quando que a minha mãe vai comer um queijo desse? Ela não vai comer, então eu vou levar. E a minha avó gosta muito de flor. Eu comprei bulbo de tulipa. Gente, cada bulbo de tulipa, é um negócio assim, eu comprei um saco. Pior, Eu tipo, carreguei 5 aquele euros saco, cada um. Porque Amsterdã foi minha segunda cidade, de uma viagem de 23 dias. Então, você imagina, eu andei com aquele bulbo de tulipa e nem Sério? floresce aqui no Brasil, gente, porque aqui é muito quente para lá, para ela, enfim. Até deu uma flor, assim, mas, enfim, né? E aí, aos poucos, eu fui aprendendo e eu fui diminuindo a minha mala, porque eu comecei viajando com mala grande, tá? Mala de 36 quilos. Sabe aquela mala grandona? Me falta know-how. E aí eu fui diminuindo. E hoje, eu não trago mais presente. Todo mundo que me conhece já sabe que não vai receber presente. Eu só compro presente se for alguma coisa muito, muito, muito específica, assim. Nossa, isso aqui é a cara da pessoa, mas eu compraria se fosse aqui no Brasil. Não porque eu estava viajando. Não é uma situação de viagem. Sim, é uma situação... porque você bateu o olho e falou... Bate o olho e fala, Nossa, gente, não tem a como. pessoa vai pirar com isso aqui, eu vou ter que comprar. Agora, existe formas, é uma forma que para mim deu certo para celebrar as minhas viagens com os meus amigos. Eu gosto, é porque vocês sabem, né? Eu gosto muito de comer e beber. Não! Ah! Jura? Não, essa foi a revelação. A revelação da noite. Bombástica, para tudo. Então, o que eu faço? Eu costumo comprar alguns ingredientes da culinária local e eu legal. trago para o Brasil. E aí eu recebo os meus amigos em casa e preparo a comida
parecida, claro que nunca é igual, né? Com o local que eu fui. Então, por exemplo, quando eu fui para o México, daí eu trouxe as tortilhas, trouxe os temperos deles, enfim, tem aqui no mercado, mas eu quis não trazer é do de lá. México, trouxe da não é do Califórnia México. também pro meu cunhado. Que coisa Trouxe uma tequila, daí eu trouxe uma tequila que tem uma trouxe bebida. uma minhoca lá dentro. O Vicente que é olhou pra minha sacola e falou assim, mãe, você quer que todo mundo fique bêbado? Mas daí o que aconteceu? Eu chamei, né, os nossos filhos em casa, que são os filhos do Marcelo, mas que são nossos hoje, e os nossos amigos, os 100 melhores eu vou pra amigos. balada, às vezes, com o filho do Marcelo. Desculpa. Eu sou jovem, não é Jovem ele. que eu sou. Eu falo que eu chamei só os meus 100 melhores amigos, então se você não foi chamada, brincadeira. Mas daí eu chamo algumas pessoas, os mais próximos, claro, normalmente da família, e eu faço um jantar temático do lugar que eu fui. E aí isso é um momento de eu contar, olha, lá eles fazem assim, assim, assado, porque eu sou professora, né, gente? Sim. Então, todo professor tem essa coisa de querer ensinar. Então, é uma forma de eu compartilhar a viagem sem ser chata. Sem ser chata de contar toda a viagem, querer mostrar todas as fotos, porque a pessoa não está nem aí. Viu, não tem nem como a gente contar sobre a viagem. Não tem como traduzir em fotos. Por mais que você capriche no Reels, escolha uma trilha seja nossa. Não encantador. Dá, não dá. E ainda tem gente que em casa vai dizer assim, que sem noção. Tipo, porque não tem como. Não é, são coisas que não... Você tem que viver. Quando eu posto alguma coisa das minhas viagens no meu Instagram, nem é para os outros, é para mim mesma. É para eu depois olhar e falar assim, eu sinto esse momento. Eu olho para o vídeo e sinto aquele momento. Isso. Então, a pessoa pensa assim, nossa, ela compartilhou um Reels, depois ela fez uma foto, depois ela fez não sei o quê. Mas nem era para você. Era para mim mesmo, entendeu? É que daí eu salvo ali, porque depois vai que eu perco as fotos ou perco os vídeos, mas está salvo ali, de alguma forma. E também para quem... não tem oportunidade, ou que já tem aí. Tem gente que viaja com você, né? Quantas vezes eu já viajei com outras pessoas para lugares que eu já tinha ido, dizendo assim, eu passei por ali, ai, que legal, né? Sim. Então, eu acho que é isso. E assim, agora, não que eu trabalhe no IBGE, mas assim, eu estou fazendo muitas perguntas hoje. A minha pergunta é assim, quando você pensou que você ia viajar sozinha, o que era a sua maior preocupação, além das fotos ficarem boas? O que você sentiu medo? Eu não sou muito de sentir medo. Não tenho muito... Eu vou meio que organizando as coisas e eu planejo muito. Entendi. E aí isso... Eu faço um programa ao vivo 1h30 por dia. Uhum. Antigamente fazia roteiro para o programa e tal. Hoje não faço mais. Mas estou sempre por dentro das pautas, porque também ajuda a montar o programa e tal. Mas eu acho que o planejar te faz ir com muita paz no coração. O friozinho na barriga, ele é o termômetro para você sentir que está vivo. Exatamente. Se eu não sentir isso, é que eu vou me preocupar, entendeu? Então, eu acho que eu não senti assim. Quando eu embarquei, tudo certo também, e você fica tão entretido com aquela entrega desde que você seja responsável e tenha, de fato, deixado o teu filho sob supervisão de alguém. Já estou de supervisão de alguém. É o vinho. O vinho. Supervisão de alguém. Você tem que planejar o esquema com a ajuda da Carla. A gente te ajuda. Também, e você sabe, se virar. E também fazer as coisas por conta própria. Claro que o meu maior medo é de dar errado, porque é possível. Mas, como diria meu ex, viver é perigoso. Então, você pode sair de casa, tropeçar, bater a cabeça no meio-fio. É verdade. E morrer ali. Então, se for para morrer ali, morrer descendo a montanha de Bariloche, a gente fala seja como lá, né? É a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Enfermeira, né, Carla? Morreu queda da própria altura. Caiu da própria altura. Nossa, eu não devo morrer disso, mas... Por isso que eu não tenho medo. Mas, assim, não sou inconsequente, tão inconsequente. Então, assim, mas aproveito as oportunidades. Se elas surgirem, eu digo assim, bom, se você veio, era para... Né?
Subir uma montanha, um quadriciclo profissional, cachorros correndo. Ai, ai. Mas eu acho, claro, né, que quando você viaja sozinha, existem alguns cuidados que você precisa ter, né? Então, ainda mais hoje em dia que você tem o auxílio da tecnologia, que é uma tecnologia que não tira exatamente a sua liberdade, a sua privacidade. Então, por exemplo, eu tenho algumas amigas que viajam sozinha constantemente. E aí eu sempre falo assim, manda a localização em tempo real. A localização. Quando você sair na madrugada, quando você tiver, né, deixa sempre alguém, ou durante o dia inteiro, você deixa alguém sabendo onde você está. Porque a pessoa não vai ficar olhando, nossa, foi em tal lugar. No Dublin Pub, eu tava com o Júnior, meu best friend. Eu tava com o guia do 4x4 que tinha passado a tarde com a gente, que foi comigo. Eu não tava sozinha. Exatamente. Sabe? Eles me deixaram na porta do hostel. A gente fazia as coisas a pé, porque é uma muito cidade pequena. E eu me sentia assim, tipo, em casa. Daí eu choro, local, né? Choro, super lugar, local. Vou voltar, choro. Volta, chora. Ela tem uma foto linda chorando. Resumindo, o seu conselho para os nossos espectadores e espectadoras do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que estão pensando, será que eu viajo sozinha? Será que eu pode travel? Pode travel, Vanice. A pessoa tem que estar aberta para isso. Depende a fase da vida dela. Depende os conceitos dela também. Não julgo quem precise de um parceiro, um marido, uma esposa, um namorado, enfim, para fazer foto a dois. De amigos, tem uma viagem que eu quero fazer. Sim! Pronto, minha mala tá pronta. Em grupo, que eu nunca fiz assim em grupo. Eu digo assim, já fiz em 2 casais. Mas vocês perceberam que ela não disse pra onde, né? Grupo eu nunca fui. Mas eu acho que assim, seria bem interessante, apesar de ter que administrar as vantagens de cada um. Acostumada a tomar banho pela manhã, o outro não toma, outro quer sair às 9, outro quer sair às 7, outro quer voltar de madrugada, outro não quer noite, enfim. Mas eu acho que nós temos humildade suficiente para também se adaptar a essas coisas. É combinável, né? Então, isso é uma experiência que eu quero viver. Mas eu quero dizer que a felicidade em si não depende da pessoa trabalhar fora ou trabalhar em casa, ter filhos ou não ter filhos, casar ou não casar, viajar ou não viajar. Eu desejo que as pessoas sejam felizes. Eu acho que a maior viagem do mundo é você ficar em casa consigo mesmo. Exatamente. A minha mãe é sagitariana. Em tese, se você for ler qualquer descrição sobre Sagitário, é mochila nas costas, vou correr para o mundo. Ela teve 4 filhos, ficou em casa até hoje. E eu acredito que se meu pai partir primeiro, ela vai botar uma mochila nas costas com 80 anos. E eu nunca mais verei minha mãe. Nem para enterrar o corpo dela. Tá? Momento casos de família. Mas até o momento ela não se manifestou ainda. De qualquer maneira, existem pessoas que vão... Né, eu acho que... Eu desejo que cada pessoa faça a sua viagem. Consiga descobrir o que te move. Não necessariamente para outro lugar, não necessariamente de avião, não necessariamente... Cada um faça a sua viagem. Isso aqui não é regra para ser feliz, mas se puder experimentar, é um caminho sem volta. Pensa bem. Antes de botar o pé na estrada. Pensa bem antes de começar a comprar o primeiro bilhete. Vanice, então eu fiquei muito feliz de conhecer você melhor. Eu vi que esse sorriso não só estampa a nossa televisão, como ele também estampa a sua vida. Você é uma pessoa que é só luz. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua vida com a gente, um pouquinho da sua experiência com a gente. Carla, quer falar mais alguma coisa? Você tá de batom vermelho hoje, você tá tão bonita. Você ainda tem um pouco de batom, sabe? Ela ainda tá com um pouco de batom vermelho. Gente... Então, eu não tenho palavras. Gente, é porque elas são amigas. Eu digo, eu só tô na condição de fã, elas já são amigas. Por isso que hoje eu que falei mais, entendeu? Mas sabe qual que é o melhor? É você ser fã do seu amigo. Você olha seu amigo, você admira você torcer por ele. Torce por ele. Você viajar com ele. Sempre, olha, mesmo que bata uma invejinha branca, um negócio assim que se diga assim, nossa, mas eu queria ir lá... porque não me chamou. Torça pela pessoa, vibre com ela. Exatamente. Curta as fotos, faça esse exercício. Mesmo que você estiver com o coração latejando de inveja, dizendo assim, mas eu não
tô nas Maldivas. E fulano tá nas Maldivas. Vai, curte. E vai exercitando isso, quando você vê, você está nas Maldivas. Exatamente. Exatamente. Porque Desde aqui... que seja, com o passar do tempo, aquilo natural. E tem que exercitar, porque quanto mais gente feliz no mundo, viajando, no caso, no mundo, mais Exatamente. felizes as Porque outras pessoas aqui, serão. gente, É. a Vanice pode, a Carla pode e eu posso. Porque a gente pode travel. Pode travel! Então, um beijinho e... Até o nosso próximo episódio. Também vem com muita graça, com muita história. E só com gente iluminada, né, Só gente? gente iluminada. Nessa mesa aqui só senta gente iluminada. Curte a gente, se inscreve no canal e dá uma dica. O que você quer saber na próxima vez? O que você tem vontade de saber? Conta pra gente, quem sabe a gente não te ajuda. Beijos e até Beijinhos, mais. até mais. Boa viagem! Boa viagem!